Olá! Neste tutorial eu vou explicar então como fazer a instalação da área de trabalho remota no Windows Server 2008 com a ativação do licenciamento do Terminal Services. Primeiramente, então vamos logar na máquina. Aqui eu estou usando uma máquina Windows Server 2008 R2 Enterprise. Fazer o logon nela. Fechar então essa tela. Agora então, se a tela não abrir automaticamente na inicialização do servidor, como você pode ver aqui, até inclusive você pode desabilitar a opção de inicializar essa tela, você pode clicar aqui nesse ícone para abrir. Se esse ícone não estiver mais disponível aqui, você pode iniciar todos os programas, ferramentas administrativas, gerenciador de servidores. Clicando aqui você vai ter acesso à mesma tela. Vou maximizar essa tela para melhor visualização. E a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos em funções. Adicionar funções. Clica em próximo. Vamos selecionar a opção serviços de área de trabalho remota. Selecionando essa opção, vamos clicar em próximo. Próximo novamente. Vamos selecionar a primeira opção, que é o host de sessão da área de trabalho remota. Então, esse host de sessão é o que vai determinar o que vai ser usado na área de trabalho remota, configuração do servidor, etc. Host de virtualização é para quando você tem um remote app. Então, como eu não vou instalar nesse momento, eu não vou marcar ele. Vamos marcar também o licenciamento de área de trabalho remota para fazer a instalação das licenças e do servidor de licenciamento. O agente de conexão de área de trabalho remota só pode ser instalado quando esse servidor estiver num controlador de domínio. Por enquanto, então, não vamos fazer a instalação dele. Podemos também instalar o gateway de área de trabalho remota. Essa opção aqui também é opcional, não vamos instalar neste momento porque é necessário configuração. O gateway de área de trabalho remota ele vai fazer como se fosse um NAT ou um gateway ou um roteador de área de trabalho remota, um sistema muito diferente de um roteador doméstico, por exemplo. Ele é um roteador somente para a área de trabalho remota, ele é apenas um servidor de gateway, ou seja, todo o tráfego de dados pela área de trabalho remota vai passar por ele. Como eu não vou precisar dessa configuração, eu não marco ele. E também temos a opção de acesso via web da área de trabalho remota. Ele vai instalar nessa opção, se você marcar, o Internet Information Services. Como eu não vou precisar de área de trabalho remota via acesso web, eu também não marco essa função. Após selecionar o licenciamento de área de trabalho remota e o host de sessão da área de trabalho remota para fazer a configuração do servidor, clicamos em próximo. No caso aqui, clicamos em próximo. Podemos exigir autenticação no nível de rede ou não exigir. No caso desse, se você for usar, por exemplo, que nem ele fala no exemplo aqui, de exigir autenticação no nível de rede, somente computadores que executam uma versão do Windows e uma versão do cliente de conexão de área de trabalho remota com suporte de autenticação no nível de rede pode se conectar a esse servidor host. Por exemplo, se você tiver um sistema Windows 7 para cima, você vai poder conectar se exigir autenticação no nível de rede. Se não, Windows XP, Vista e no caso inferiores não vão poder se conectar a esse servidor. Se eu não exigir autenticação no nível de rede, o servidor vai ficar um pouquinho mais vulnerável, mas sistemas como Windows XP, Vista e entre outros vão poder se conectar a esse servidor. Conforme ele diz a descrição ali, os computadores que executam qualquer versão do cliente de conexão de área de trabalho remota podem se conectar a esse servidor host da seção da área de trabalho remota. Essa opção é menos segura que o uso da autenticação no nível de rede, porque a autenticação do usuário ocorre posteriormente ao processo de conexão. E clicamos em próximo. Essa opção aqui podemos configurar mais tarde por dispositivo ou por usuário. Eu recomendo que vocês coloquem nessa opção aqui de por dispositivo, pois ele ocupa menos licenciamento. Se você tiver, sei lá, 9.999 máquinas, por dispositivo é a melhor opção,
Por usuário, se tiver 9.999 usuários, eles vão se conectar a esse servidor. Então, no caso eu recomendo por dispositivo, mas você pode escolher um licenciamento que você queira aqui, ou por dispositivo ou por usuário. Se você comprou as licenças da Microsoft, selecione apenas as licenças que você comprou. Se você comprou licença por dispositivo, você seleciona aqui por dispositivo. Se você não comprou por dispositivo, que você comprou por usuário, então selecione por usuário e clique em próximo. Se você tem dúvida da licença que você vai querer adquirir, configurar mais tarde e clique em próximo. Aqui eu posso adicionar usuários que vão grupos de usuários que vão se conectar a esse servidor. Por exemplo, eu posso colocar o administrador, convidado e o grupo de usuários. No momento eu vou deixar apenas administradores. Se eu quiser que todo mundo se conecte, independente de função e tudo mais, selecione todos aqui nessa tela e clique OK. OK novamente. Administradores e todos os usuários vão se conectar a trabalho remoto. Eu não recomendo colocar todo mundo. Eu recomendo deixar apenas para administradores e usuários. Porém, se você quiser deixar todo mundo se conectar a esse serviço terminal, selecione a opção todos e clique em próximo, que é menos, no caso é mais vulnerável. Nessa opção aqui, você pode escolher as funcionalidades se o sistema tiver o recurso de experiência desktop, ou se ele não tiver, não tem importância, pois é nessa tela aqui que você vai selecionar o que você não quer reproduzir no sistema remoto. Por exemplo, você pode configurar o servidor de host de sessão da área de trabalho remota para que os usuários que se conectarem a essa sessão possam usar funcionalidades semelhantes àquela fornecida pelo Windows 7. A seleção de reprodução de áudio e vídeo ou da composição da área de trabalho instalará o recurso experiência desktop no servidor host de sessão da área de trabalho remota. Se você quiser selecionar alguma opção dessa aqui, por exemplo, eu quero que o cliente possa escutar reprodução de áudio e vídeo, ou que possa redirecionar a gravação de áudio, etc. Eu seleciono as opções e clico em próximo. Se eu não quiser, eu posso alterar essas configurações mais tarde. No caso, eu vou clicar em próximo, não vou selecionar nada. Eu posso, nessa tela aqui, eu posso clicar em próximo diretamente, mas se eu quiser, eu posso configurar um escopo de descoberta para esse servidor de licença. Isso aqui eu posso selecionar também para este grupo de trabalho. No caso aqui, ele vai procurar um servidor de licenciamento. Se você tiver um na rede que você não quiser setar, por exemplo, um servidor de licença, ou que ele esteja na rede, ele já vai localizar automaticamente se você selecionar aqui. De momento eu não vou selecionar e vou clicar em próximo. Vou clicar em instalar. Note que depois da instalação vai ser necessário reiniciar o servidor e vamos aguardar. Agora então ele vai pedir para mim reiniciar, vou fechar, reiniciar sim. E agora então ele vai reiniciar e vamos aguardar. Agora então o sistema está iniciando. Vamos continuar aguardando, pois ele ainda vai instalar mais algumas coisas durante o boot do sistema. Está configurando como se fosse um recurso, do sistema. Agora então vamos pressionar a Ctrl Alt Del. Agora aqui ele vai pedir um nome de usuário e senha. Você vai digitar então administrador e a sua senha do administrador. Está preparando a área de trabalho. Agora então ele continua a configuração. Agora então ele está continuando a configuração. Enquanto ele continua a configuração, eu recomendo que os administradores de rede coloquem também IP fixo no seu servidor, indo na central de rede compartilhamento, definindo o IP fixo para o servidor. Pois com IP fixo você vai poder redirecionar o seu servidor no NAT firewall do modem, e se tiver conexão IPv6 direta, você já vai poder fazer a conexão IPv6 direta. Clicando na conexão local, propriedades, vamos selecionar a opção TCP/IP versão 4 e eu vou colocar o endereço da rede, que é 192.168.0.5, por exemplo. No seu caso, você vai usar
a rede que está no seu caso. O exemplo que eu estou dando aqui é a minha rede, a minha barra 24. Se você tiver outra numeração, você pode colocar nessas caixas de diálogo. Colocar o gateway, um servidor DNS. Se você tiver o servidor DNS próprio, você pode colocar aqui. Ok, fechar. Fechou. Agora então ele está identificando para estabelecer a conexão. Enquanto isso, ele está coletando os resultados da instalação aqui, que ele está continuando a instalação. Vamos verificar aqui. Note que aqui embaixo ele dá aviso de licenciamento. Vamos aguardar. Que eu vou demonstrar também como é que funciona essa questão do licenciamento. Aqui vou deixar assim, fechar esse aqui. Aqui agora eu estou adicionando o Snapin, ou melhor, o sistema está configurando. Terminou, vou clicar em fechar. Agora, se você notar aqui nas funções, você já tem a função de serviços de área de trabalho remota. Ele tem alguns informativos, entre outras informações aqui. Vou fechar isso, fechar essa tela aqui, que eu já configurou a rede. Muito bem, agora então para fazer a configuração do serviço terminal, vamos em iniciar, ferramentas administrativas, serviços de área de trabalho remota. Temos a configuração do host que a gente vai fazer, gerenciador de licenciamento que a gente também vai fazer. Não vou demonstrar como é que faz o gerenciador de remote app nessa configuração, mas talvez num vídeo futuro é possível que sim. E temos também o gerenciador de serviço da área de trabalho remota. Se você não tem as ferramentas administrativas no menu iniciar, você pode iniciar, painel de controle, sistema e segurança, ferramentas administrativas. Selecionando as ferramentas administrativas, você entra na pasta serviços de área de trabalho remota e dê duplo clique em configuração do host da seção de área de trabalho remota. A partir deste momento a gente vai trabalhar somente aqui dentro desta pasta. Vamos dar duplo clique no link. Muito bem, ele abriu aqui. Vou clicar aqui no diagnóstico do licenciamento para vocês verem os detalhes. Aqui ele está conectado ao host de seção da área de trabalho remota. Ele não está configurado corretamente, então vamos fazer o seguinte. Antes de fazer a configuração do host de seção, que vai ser necessário fazer aqui, eu vou minimizar essa tela e vamos fazer o licenciamento da área de trabalho remota, dando duplo clique em gerenciador de licenciamento de área de trabalho remota. Vou maximizar essa tela. Como vocês podem ver, o status da ativação não está ativado. Eu posso clicar com o botão direito no nome do computador, ativar servidor, ou ir no menu, selecionando ele no menu ação, ativar servidor. Ele vai aparecer esse assistente para você, assistente para ativação do servidor. Nessa tela, clique em avançar. Pode colocar um método de conexão como conexão automática, clique em avançar. Ele vai localizar o servidor da Microsoft para começar a ativação do serviço terminal. Nessa tela, se você configurar, por exemplo, um licenciamento válido ou que você tenha pago pelas licenças, você pode preencher essas telas corretamente. Se não, você vai ter que criar ou colocar informações não muito corretas nessas telas. Vamos colocar então, por exemplo, o nome, sobrenome, empresa, país. No caso aqui vamos colocar Brasil e clicamos em avançar. Nessa tela não é necessário configurar nada de e-mail, unidade organizacional, nem nada, e clicamos em avançar. Se você tiver pago as licenças, preencha tudo corretamente, senão a licença pode não funcionar corretamente se você pagou pelas licenças. Agora, se você não pagou pelas licenças e quer fazer desse método que eu estou fazendo a demonstração, então é dessa forma que você vai fazer a ativação do servidor. Agora então ele está ativando o servidor de licenças. Muito bem, ele ativou então o servidor de licenças. Eu vou deixar essa caixa aqui marcada para iniciar o assistente para a instalação das licenças agora. Por quê? Porque eu vou demonstrar a partir de agora um método de licenciamento que não é o especificado pela norma, digamos assim.
Lembrando, então, informando que se, por exemplo, for uma empresa de grande porte e tudo mais, é necessário pagar pelas licenças. Isso aqui que eu estou fazendo a partir de agora pode ser considerado um método obscuro para licenciamento. Porém, eu recomendo que tenham cuidado ao fazer esse tipo de licenciamento em empresas de grande porte ou que possa ter um contato com fiscalizações. Muito bem, dito isso, eu vou clicar então em avançar novamente, confirme se todos os dados estão ok. Vamos clicar em avançar. Ele vai localizar novamente o servidor da Microsoft. Nessa tela, para fazer do método normal, você pode selecionar um método de licenciamento que você comprou da Microsoft. Se você está fazendo pelo método obscuro, como eu vou fazer demonstração aqui, você pode selecionar outro acordo e clique em avançar. A partir de agora, o número do contrato, você vai digitar o número 0. Se o número 0 não funcionar, você pode digitar 9134478. Só digite 9134478 se o método de licenciamento com o número 0 não funcionar e clicamos em avançar. A versão do produto vai ser o que você colocou lá no licenciamento. Se você comprou licenças para Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2, você seleciona aqui. Se não, ou se você comprou para clientes do Windows Server 2003 ou clientes do Windows Server 2000, você seleciona aqui. No meu caso, vou selecionar primeiro do Windows Server 2008 e o Windows Server 2008 R2. O tipo de licença vai ser o TS ou RDS Cal por dispositivo, porque eu selecionei lá por dispositivo. E na quantidade você coloque a quantidade que você comprou, ou se for do método obscuro, você pode colocar 9999 e clique em avançar. Ele vai instalar então as licenças. As licenças solicitadas foram instaladas com êxito, clicamos em concluir. A partir de agora então o status de ativação está ativado e a configuração está ok. Como você pode ver, aqui o licenciamento do Windows Server 2008 ou 2008 R2 está ok com a licença de volume. Vamos fazer mais uma demonstração de como instalar mais licenças para este servidor. Vamos então em ação, instalar licenças, clicamos então em avançar, selecionamos outro acordo, número do contrato é 0, clica em avançar. Versão do produto eu vou colocar o Windows Server 2008, tipo de licença agora eu vou colocar por usuário apenas para demonstração e a quantidade de 9999 e clicamos em avançar. Ele vai fazer a instalação de mais licenças. Ok, vamos concluir. Vamos fazer a instalação de mais licenças agora para demonstração. Licenças de outro acordo com número 0 também, para a instalação de licenças do Windows Server 2003 por dispositivo 9999 e avança. Por que eu estou fazendo instalação de 2003 e 2008? Porque se você tiver na rede clientes que sejam Windows XP, Vista, 7 ou que seja, enfim, inferiores ao Windows 7, você vai ter que também instalar licenças do Windows Server 2003. Isso se você tiver na rede também, né? Porque esse servidor de licenças ele pode ser tanto para o Windows Server 2008, as licenças, quanto para o 2003 também. Selecionamos outro acordo, número 0, avança. Botar agora 2003 eu tinha colocado por dispositivo, agora vou botar por usuário. Isso aqui são só exemplos de ativação. Como você pode ver, é da mesma forma. A instalação das licenças. Ele está instalando mais licenças e as licenças foram instaladas. Muito bem, aqui temos então no caso as licenças instaladas. Se aparecer alguma coisa desse tipo aqui, por exemplo, relatório indisponível, número 0, etc. aqui, não se preocupe, pois está tudo pronto conforme você fez a instalação. Abriu a tela aqui. Então, aqui você pode ver para gerar relatório, entre outras coisas também.
Então instalamos todas as licenças que tem disponível aqui. Agora então vamos à configuração do servidor do host de sessão. O host de sessão eu tinha minimizado aqui, ó. Agora se eu clicar em diagnóstico de licenciamento, ele continua dando problema, como você pode ver aqui. O que a gente vai fazer? Clicando na configuração do host, vamos abrir o RDP TCP. Com o que? Clicando com o botão direito em propriedades, vamos abrir a caixa de propriedades. Vou colocar um comentário aqui em primeiro lugar. Esse comentário é opcional. Camada de segurança, vamos colocar RDP ou negociar ou SSL. Se for SSL, você vai ter que instalar um certificado. O nível de criptografia eu posso colocar baixo, compatível com cliente alto e outras configurações. Esse aqui vai determinar a criptografia que vai ser usada para comunicação entre cliente e servidor. Temos a geração do certificado aqui para SSL, entre outras coisas. Configurações de logon, eu posso usar as configurações de logon fornecidas pelo cliente, vou deixar padrão. Sempre usar as seguintes informações de logon, então posso preencher aqui também. Ou sempre pedir senha. No caso aqui eu posso selecionar ele e aplicar. E de momento eu não vou fazer isso, mas se você quiser tem essa opção disponível. Em sessões eu posso substituir as configurações do usuário e colocar as minhas configurações aqui. E também eu posso substituir as configurações de usuário para desconectar uma sessão e encerrar uma sessão. Em ambiente a gente tem aqui não permitir um programa inicial seja executado, então eu posso executar programas. Por exemplo, o usuário vai logar na área de trabalho remota. Logou, roda um programa. Ou, se eu não quiser, eu posso selecionar aqui, para não permitir um programa inicial, sempre mostrar a área de trabalho. Posso executar o programa inicial especificado pelo perfil do usuário, ou iniciar o programa quando fizer um logon. Aí eu posso colocar um caminho ou nome de programa e iniciar onde eu quiser. Sempre clique em aplicar e depois OK, depois de fazer as configurações. Em controle remoto, eu posso usar o controle remoto para as configurações de usuário padrão, não posso permitir o controle remoto ou usar o controle remoto com as configurações que ele ficaria marcado aqui. No meu caso, eu deixaria usar o controle remoto com as configurações de usuário padrão. Em segurança, aqui ele vai dar esse aviso, damos OK. Aqui você pode determinar nas configurações quem vai ter acesso à área de trabalho remota, quais são os usuários ou grupos de usuários que vão ter acesso à área de trabalho remota. Você vai definir aqui nesta caixa. Na caixa de baixo é as permissões de controle total, acesso do usuário, acesso do convidado e permissões especiais, entre outras coisas que você pode ver aqui. Em adaptador de rede, você pode colocar um adaptador de rede para essa área de trabalho remoto. Eu vou deixar todos os adaptadores de rede e as conexões ilimitadas. Você pode fazer várias propriedades com vários outros adaptadores de rede. Por exemplo, se você quiser colocar um adaptador de rede, por exemplo, da rede 0.1, 192.168.0.1, você define esse adaptador de rede aqui, esse protocolo aqui. Se não, você pode definir também para uma outra placa de rede que esteja em 1.1 a configuração, essa configuração aqui para outra placa. Selecionando aqui e criando outra, obviamente, você vai ter que criar uma nova conexão como tem aqui. Temos também a opção de conexões limitadas ou o número máximo de conexões. Se você definir limitado, vários usuários vão poder se conectar aqui. Número máximo de conexões, você vai definir um número máximo aqui, que no caso é 2, e definindo as configurações você pode deixar ilimitado. Ilimitado é para quem tem o servidor no caso, o licenciamento de área de trabalho remota. Se você tiver o licenciamento de área de trabalho remota, você pode definir as conexões ilimitadas. Se você não ativou ou não configurou o servidor de licenciamento de área de trabalho remota que eu demonstrei anteriormente, então essa opção aqui vai estar limitada a apenas 2 usuários. Se você instalar e configurar a conexão de área de trabalho remota, o servidor de licenciamento, então você vai poder selecionar as conexões ilimitadas para que vários clientes possam se conectar a esse servidor. Temos também as configurações de cliente. Eu posso limitar a profundidade máxima de cor, no caso aqui eu não recomendo limitação. Limitar o número máximo de monitores, eu posso limitar aqui também. Posso desabilitar as seguintes funções.
Função de unidade, as unidades não vão aparecer para o cliente. Impressoras do Windows não vai aparecer para o cliente se eu marcar. Porta LPT, porta com, área de transferência, reprodução de áudio e vídeo. Se eu deixar isso aqui desmarcado, ele vai poder reproduzir áudio e vídeo. Gravação de áudio, se eu desmarcar também ele vai poder reproduzir e gravar áudio. Dispositivos plug and play e definir a impressora cliente principal como padrão. Vamos dar um aplicar e ok, e depois fazer as configurações. A partir de agora então a gente vai ter que fazer também as configurações aqui embaixo. Vou dar um clique no método, ou melhor, no licenciamento. Como você pode ver aqui, temos servidores de licença da área de trabalho remota não especificado. Vamos dar duplo clique aqui. Veja que ele vai dar o aviso para você configurar isso aqui. Configurações do host de sessão da área de trabalho remota. Nenhum servidor de licença foi especificado para esse servidor de host de sessão. Vamos fechar. Já está definido aqui por dispositivo. Vamos então adicionar. Ele vai enxergar o servidor de licença local. Se ele não enxergar esse servidor, você pode especificar localhost aqui e adicionar aqui. Como ele já tem aqui o local e já enxergou o servidor local, vamos então em adicionar. Depois de adicionar, você vai dar OK e aplicar. Agora ele já está definido com o servidor de licença especificado aqui. Vamos fazer a configuração também de agente, que não vai precisar fazer nenhuma configuração aqui. Virtualização você pode ter a configuração aqui e geral você pode ter as outras configurações aqui para definir. Se eu deixar marcado excluir pastas temporárias ao sair, sempre que o usuário fizer logon ou logout, ele vai excluir as pastas. Se eu deixar isso aqui desmarcado, ele não vai excluir as pastas. Da mesma forma, a opção de baixo, usar as pastas temporárias por sessão. Se eu desmarcar, ele não vai usar pasta temporária. Restringir cada usuário a uma única sessão. Se eu desmarcar, ele não vai restringir cada usuário a uma única sessão. Modo de logon de usuário, eu vou permitir todas as conexões, permitir reconexões, mas impedir novos logons. Se eu marcar isso aqui, ele vai impedir novos logons. E permitir reconexões, mas impedir novos logons até que o servidor seja reiniciado. Eu também posso marcar essa opção. De momento eu vou deixar permitir todas as conexões, aplicar e ok. Temos especificado aqui o servidor então de licenças com a área de trabalho remota. Ele está carregando aqui, agora temos especificado. Como você pode ver, agora então no diagnóstico de licenciamento, vamos clicar nele. Ele já pegou o número de licenças disponíveis, o host da sessão, por dispositivo método de licenciamento, e já temos aqui a informação de que o diagnóstico de licenciamento não identificou problemas a relatar. Como você pode ver aqui, temos no resumo um servidor de licença especificado. Se você seguir todos esses passos, passo a passo, tudo que está dito aqui, você vai conseguir ter o mesmo sucesso no licenciamento. Muito bem, a partir de agora então vou poder fechar isso aqui. Se eu for iniciar painel de controle, sistema e segurança, sistema, e alterar configurações aqui do sistema, eu posso ver na guia remoto que ele já está permitindo a conexões de computadores que estejam executando qualquer versão da área de trabalho remota. Se não tiver o firewall ativo, eu posso, ou melhor, se eu tiver o firewall ativo, eu vou ter que ir na central de rede compartilhamento, firewall do Windows, permitir um programa ou recurso pelo firewall do Windows e liberar a área de trabalho remota, que ele já está liberado aqui. Se eu tiver um firewall, eu vou ter que liberar. Se eu clicar aqui em detalhes, ele não vai me mostrar a porta que ele vai usar. Mas no NAT e no firewall do modem, ou se você tiver NAT, atrás de NAT, atrás de firewall, se você tiver que setar configurações no gateway padrão da operadora, se você tiver um link dedicado, ou se você tiver qualquer coisa do tipo que é necessário abrir portas nesse modem, firewall, roteador, etc., você vai ter que abrir a porta TCP para a porta 3389. Então o que você vai fazer? Você vai acessar o seu modem ou roteador de acesso à internet e vai liberar a porta 3389. Esta configuração é muito importante. Se você deixar de configurar, o seu servidor só vai ser acessível na rede local. Portanto, preste muita atenção
na configuração do seu modem e firewall. Eu não vou ensinar como configurar um modem, porque cada modem tem um modelo específico. Então, você procure o manual do seu modem, do seu roteador, enfim, para fazer a configuração. Se você ainda quiser uma demonstração de como fazer, então eu vou demonstrar aqui com o meu TP-Link. Aguardar o navegador abrir. Aqui vou dar OK. Por exemplo, vamos acessar 192.68.1.1, que é o endereço do modem. Vou adicionar aqui nas exceções, usando aqui Internet Explorer no próprio sistema. Vamos logar aqui, login e senha do roteador ou modem de acesso à internet. Veja que esse aqui é um modem de acesso à internet. Podemos ir na interface, no caso em Advanced. Procure sempre, se você não souber fazer essa configuração, você tem que sempre procurar, ir navegando no modem. Porque se você navegar no modem, está dando um probleminha aqui. Tá, se você navegar nessas guias do modem, ou do roteador de acesso, ou do sistema que você configurar, você vai ter acesso à configuração. Por exemplo, se você não sabe onde está, você pode ir procurando aqui. No meu caso aqui, ó, ele está em Advanced Setup, NAT. Procure o NAT do seu modem e faça essa configuração. Aqui no meu caso eu tenho que colocar o 2, porque estou usando a IPv6. Virtual Server, sempre procure por Virtual Server. Então você vai selecionar aqui a opção de configurar e selecione, no caso aqui desse modem, ele tem aqui a opção de... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele tem vários aqui, mas vamos deixar então, por exemplo, aqui, vamos colocar RDP, todos os protocolos. Aqui no Start Number vamos colocar então 3389 e o endereço de IP, que é o 92.68.0.5, que eu configurei prefixo no servidor. Salvar e tá pronta a configuração. Como cada modem tem um modelo específico e tem uma configuração específica para fazer isso, eu só demonstrei como fazer neste modem aqui. Não sigam esse tutorial nesse exemplo para fazer a sua configuração, porque cada configuração de modem e NAT de firewall tem as suas configurações específicas. Portanto, faça a configuração de acordo com o seu sistema e com o seu modem ou roteador de acesso à internet, para quem tem um roteador ou modem de acesso à internet que use a DSL na empresa, por exemplo. Se você já usa link dedicado, coisa do tipo, procure também o provedor como fazer a configuração dos endereços, tanto de IP e porta, para fazer a liberação do acesso para seu serviço ou sistema na internet. Após fazer essa configuração, seu servidor poderá ser acessado externo à internet. Muito bem, está feita a configuração do servidor, então vamos fazer o primeiro acesso usando um cliente Windows. Agora então no cliente Windows eu vou acessar a área de trabalho remota. Indo em acessórios, conexão de área de trabalho remota. Vou aqui nas opções, posso fazer as configurações desse cliente, não vou usar um gateway. Experiência eu vou colocar LAN, no caso aqui como está em 192.68.0.5 vou usar LAN. Ou se você tiver conectado externo ou remoto, você pode selecionar uma dessas opções aqui que melhor se adequam à sua realidade. Programas não vou deixar nada, recursos eu posso reproduzir e gravar o áudio. Posso usar o teclado para Alt Tab, não vou compartilhar impressora, não vou compartilhar cartão inteligente. Isso aqui é a configuração então do cliente, então ela vai ficar assim mesmo. Vamos digitar o endereço de IP do servidor, que no meu caso aqui é 192.68.0.5. Se você deixou esse servidor externo à internet, então é o endereço de IP externo, por exemplo 177. Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Entre outros, né? Você tem endereço de IP diversos. Mas vamos então clicar em conectar. Se nesse momento aqui aparecer essa tela, você pode selecionar para não perguntar novamente e clique em conectar. No caso aqui eu vou digitar então o nome de usuário, que é o administrador, a senha de administrador. Posso clicar aqui para ele salvar as credenciais na minha máquina local, clique em OK. Ele está configurando e está OK.
Ele já abriu uma sessão aqui para mim no servidor. Veja que eu estou conectado agora. Vou abrir o gerenciador de tarefa, clicando no botão direito aqui, iniciar gerenciador de tarefa, esperar ele carregar. Pode notar aqui que ele também está conectado ao 92.68.0.5 aqui. Aqui no caso aqui ele abriu esse assistente que é o da máquina, no caso remota, né? Vamos aguardar ele abrir aqui o gerenciador de tarefa. Muito bem. Vamos aqui abrir as guias. Ele está demorando um pouquinho de tempo para carregar. No gerenciador de tarefas, se você for na guia usuários, você já vai ter acesso aos usuários que estão conectados a esse servidor. Veja que aqui ele tem 2 aqui, administrador, mas um está conectado, se você puder ver aqui, ó, um está em RDP-TCP e o outro está em Console. Console porque ele tem um administrador conectado físico no computador, no servidor local, e um que está remoto. Se você ver aqui, ó, na tabela, nome do cliente, um está no Console e o outro está no PC, no caso, como você pode ver aqui. Aí tem o ID 1 e 2 para identificar nos processos quem está usando qual serviço. Então temos essa configuração aqui. Se você tiver mais de 2, 3, vários usuários, eles vão aparecer numa tabela aqui. Eu também poderia fazer logoff e enviar uma mensagem para esse usuário. Também posso, entre outras coisas. E vou fechar isso aqui. Como você pode ver aqui também, o serviço de áudio não está em execução, mas se você precisar habilitar o serviço, você vai ter que clicar aqui e botar a reprodução para fazer. Podemos abrir aqui as configurações do gerenciador servidor. Maximizando aqui a tela, a gente tem alguns avisos, algumas coisas, informações, entre outras coisas para fazer a gerência. Fazer logoff. E é isso. Muito bem, então foi configurado aqui o servidor de licenças, o área de trabalho remota no Windows Server 2008. Essas configurações servem tanto para o Windows Server 2008 quanto o Windows Server 2008 R2, tanto nas versões Standard como Enterprise, Data Center, e só a exceção é para a versão Web Edition, que essas configurações obviamente não funcionam no Web Edition porque ele não tem servidor de licenças. Mas a versão Standard, Enterprise e Data Center, todas elas é a mesma configuração. É isso então e até a próxima.